Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AGCast, o videocast da AGCOM, gravado aqui nos estúdios da unidade da Anhembi Morumbi da Vila Olímpia. Eu sou Ana Faita, como sempre, estudante de jornalismo e host do episódio de hoje. E comigo eu tenho o Rafa Domingos. Olá, sou Rafael Domingos, estudante de produção musical e fonográfica. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui nesse episódio. E hoje, aqui no AGCast, temos o Alan Aparecido Guise, doutor em turismo pela Universidade de Aveiro, Portugal, professor da Universidade Anhembi Morumbi nos programas de graduação e pós-graduação em hospitalidade, pesquisador no Instituto Ânima e designer de conteúdo do programa Radix, voltado ao mercado de turismo de luxo. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Fiquem super à vontade. Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz para conversar tudo sobre hospedalaria, sobre turismo com você. É muito legal também que nessa temporada do AGCast a gente está trazendo professores e alunos, então vai ser um episódio super especial. E, professor, primeiro eu queria que você contasse pra gente como você começou, quais foram as suas experiências no seu início de carreira? Bom, eu comecei lá no ano de 2007, comecei fazendo faculdade de História, ainda fora da Anhembi Morumbi. Olha que engraçado, eu comecei fazendo História, mas eu saí porque eu não queria ser professor. Aí eu queria trabalhar como guia, queria trabalhar como mostrando patrimônios históricos e culturais, trabalhando com história nos lugares, então eu saí de História e vim para o turismo. Meu começo de carreira, eu digo que foi assim muito interessante porque eu comecei trabalhando com eventos e trabalhando com receptivo turístico em um órgão público da cidade chamado São Paulo Turismo, lá nas centrais de informações turísticas. E foi quando eu comecei a conhecer mais do turismo, conhecer gente de fora, falar com pessoas de fora. E eu acho que foi aí que eu perdi um pouco da minha timidez. E conta um pouco pra gente que após a graduação, a gente descobriu aqui nas nossas pesquisas para o episódio que você fez pós-graduação, mestrado e doutorado. E além de ter experiências aqui no Brasil, você teve experiências internacionais, passando um período em Portugal. Como que os estudos te influenciaram sobre a visão que você tem sobre o turismo e a hospitalidade? Bom, no Brasil, a gente costuma dizer que o turismo ainda está engatinhando. Então, a gente diz que a gente recebe no Brasil cerca de 6,5 milhões de turistas estrangeiros, o que é muito pouco, dado o tamanho do Brasil. Então, às vezes, conhecer outros lugares, outras realidades, outros países que tenham um turismo mais fortalecido e mais sólido do que o nosso, faz a gente entender o que eles fazem de bem, o que a gente faz de mal. O que é que dá pra gente melhorar aqui, que eles fazem muito bem lá. Então, a ideia de eu ter ido para fora, para além de fazer doutorado, foi de entender o que eles fazem de legal ali, que dá para a gente usar como um benchmarking, como algo interessante para se fazer aqui. E Portugal tem muita história com o turismo. Eles estiveram em crise ali por volta do ano de 2010. E foi graças ao turismo que eles saíram da crise e hoje eles estão mais equilibrados economicamente. E dentro da sua vida acadêmica, a gente pesquisou aqui que entre 2017 e 2019 você fez doutorado, né, em turismo na Universidade de Aveiro, em Portugal. E eu queria saber quais foram os aprendizados que você teve, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, nessa experiência internacional e também os desafios que você enfrentou nesse período. Bom, primeiro porque foi a primeira vez que eu morei sozinho. Então, eu estava do outro lado do oceano, sem ninguém para me socorrer. Se eu causasse algum acidente, eu derrubei vinho no meu sofá branco, maravilhoso, eu tive que me virar sozinho. Cozinhar, lavar roupa, cuidar da casa, me organizar em outra moeda, em outro país. Acho que esse foi o desafio principal que eu tive na minha vida naquele momento. Fora que conhecer gente que fala outros idiomas, que não falam português, não falam inglês, não falam espanhol, falam árabe. Então eu tive que conhecer essas pessoas porque Aveiro, Portugal, atrai muita gente do Irã, da Arábia Saudita, de vários lugares, do Líbano. Historicamente, né, tem na parte da formação de Portugal, né, tem as pessoas do Oriente Médio, né? Sim, Portugal foi um país que por muito tempo ele foi de dominação do que a gente chamava de mouros. Sim. Que era uma civilização árabe que durante muito tempo, no final da Idade Média até ali a formação de Portugal por volta do ano de 1500, era árabe. O país que dominava Portugal eram árabes. Então Portugal ele carrega muito dessa cultura ainda hoje.
Fora os outros colegas, alunos, né, da Inglaterra, da Angola, de Moçambique, que eram países, antigas colônias portuguesas, que eu tive a oportunidade de conhecer, fora os mochilões pela Europa que aconteceu nesse momento. E você comentou que quando você ficou em Portugal, você olhou também o que estavam fazendo de bom e o que estavam fazendo de ruim, para a gente poder reaplicar no Brasil. O que você descobriu nesse tempo? Bom, eu descobri que a gente tem um país maravilhoso. Eu acho que o tempo que eu fiquei em Portugal, é óbvio, eu aprendi muito, mas eu acho que o que eu aprendi mais foi valorizar o Brasil. Tanto a nossa gastronomia, quanto a hospitalidade do pessoal, do nosso povo, do brasileiro em si. Eu acho que Portugal me ensinou muito como o Brasil poderia ser mais organizado no sentido do turismo, como infraestrutura, como preparação, como treinamento das pessoas que trabalham com turismo lá em Portugal, mas eu percebi que nós, do Brasil, também temos muito a ensinar a Portugal, desde como se organiza e se entrega um serviço, até como a gente pode, por exemplo, receber turistas de fora com aquele sorriso largo na boca que dificilmente outro país vai ter igual. E assim, como é que surgiu essa oportunidade de você estar fazendo doutorado em Aveiro? Foi um sonho que eu sempre tive. Eu sempre pensei em fazer doutorado fora. Quando estava na universidade, inclusive, eu fiz iniciação científica com uma professora da casa, que é a professora Miriam Rejovski. Ela estudava professores ou doutores em turismo que tinham se formado no exterior. Eu já carregava essa vontade naquela época, então com a influência da professora meio que consolidou aquela vontade de ir para fora. O que aconteceu depois foi muito planejamento, muito guardar dinheiro, porque, né? Os custos, né? Pois é. É que, ainda mais lá em Portugal, o estudo é pago, não existe, por exemplo, estudo público. Não, tem bolsa, mas não foi o meu caso. Uhum. Foi muito, eu planejei bastante, eu guardei dinheiro, eu fui pra fora. O estudo é pago pelas pessoas, né? Exatamente. Inclusive, o estudo é pago assim, nossa, que eu... tem até uma curiosidade. Lá em Portugal, as mensalidades não se chamam assim, mensalidade, como a gente chama propina. Olha só. Então eles falam, tem que pagar a propina. Pague minha propina agora. A primeira vez que a gente ouviu, foi, meu Deus, essa corrupção é assim mesmo. Se isso sai errado no Brasil, olha, ia dar um bel. Eu falar que vou pagar a propina pra faculdade. Pagar a propina pra faculdade, exatamente. Professor, e do seu lado, qual seria o conselho que você dá pra quem quer estudar fora? Bom, primeiro, ser resiliente. Eu acho que é muito difícil para quem nunca saiu do Brasil, nunca saiu de São Paulo, dar um passo, assim, para fora do Brasil. Então, acho que envolve muito planejamento, envolve muita decisão firme do tipo, o que eu quero fazer, quanto tempo eu quero estar lá, por onde eu vou passar, quanto eu preciso de dinheiro para meio que passar confortavelmente cada dia que eu for ficar ali. Então, você precisa ter um planejamento orçamentário muito grande. E também, se você for por conta própria, envolve um pouco mais de planejamento. Mas nós temos diversas empresas que fazem intercâmbio, que ajudam as pessoas a, por exemplo, quero aprender inglês, quero me aprofundar no inglês. A gente tem uma porção de empresas de intercâmbio Brasil afora que podem te ajudar nisso. Uhum. A gente tem empresas que ajudam você, por exemplo, quero fazer um mestrado fora do Brasil quando eu terminar a faculdade. A gente tem empresas que ajudam você a entrar no mestrado, a organizar a sua documentação, para que você tenha um período tranquilo. Então, é tudo questão de planejamento. E, professor, aqui no AGCast, a gente tem uma premissa que é sempre explicar tudo muito bem explicadinho para os nossos ouvintes, porque a ideia é que todo mundo conheça e saiba do que a gente está falando. Uhum. Se você conseguir explicar rapidamente a diferença do mestrado para o doutorado. Claro. Bom, como a gente falou, eu faço parte do programa de pós-graduação em hospitalidade. Nós temos tanto mestrado quanto doutorado. E a gente entende que mestrado e doutorado é como se fosse uma escadinha. Você termina a graduação e se você pretende fazer pós-graduação, primeiro você precisa definir se você quer uma pós lato sensu ou stricto sensu. Lato sensu são aquelas pós-graduações e especialização que geralmente a gente está acostumado. E tem uma gama de cursos que a gente pode fazer. O estrito é onde a gente entra em mestrado e doutorado. O mestrado, ele tem 2 anos de duração. E você, no final do mestrado, você tem que apresentar uma dissertação.
Uma dissertação é como se fosse um bookzinho, um livro que você escreve sobre o seu tema de pesquisa que você se interessa, orientado por um professor. Durante o período do mestrado é quando você começa a tomar conta, entender como é que funciona o mundo da pesquisa e da docência. Terminado o mestrado, aí vem o doutorado, que são 4 anos. O doutorado é para aqueles que querem se aprofundar ainda mais no campo da pesquisa e da docência. Então, é o ápice, é o maior nível da formação acadêmica que existe no Brasil, com algumas exceções, como a USP, que tem livre docência, por exemplo. Mas, de maneira geral, o doutorado é o ápice da nossa formação acadêmica. A gente tem 4 anos e a gente, ao final, apresenta uma tese. Uma tese, a gente espera que seja já o limite do conhecimento humano sobre determinada profissão. Então, todas aquelas pessoas que publicam, que escrevem, que fazem livros, a gente espera que minimamente ela tenha um mestrado ou um doutorado, porque ela já esteja no limite do conhecimento humano sobre uma determinada profissão. Então, ao longo desses cursos, a gente é treinado a como escrever, como pesquisar, como publicar artigos, como fazer livros, fora as aulas, né? Que daí são opcionais e obrigatórias. É o aluno que escolhe o caminho que ele trilha de acordo com os interesses dele. Legal. Achei incrível. Uma pergunta sobre o curso mesmo. Quando a gente fala de turismo e hospitalidade, eu queria que você explicasse assim para quem fosse ter um interesse de fazer o curso. Assim, o que é o curso? Porque até, por exemplo, acho que turismo a galera deve achar... Eles estudam como fazer um guia para o Rio de Janeiro só. E eu tenho certeza que o curso é muito mais extenso do que isso. É o ensino superior, né? Então, Exato. explica para as pessoas, como o pessoal aqui, né? Estudantes e futuros, né? Talvez estudantes. Bom, turismo, ele é muito mais do que vender viagem. Então, quando a gente pensa, o que eu vou fazer em turismo? Eu vou viajar o curso inteiro? Não é bem assim. A gente faz nossas saídas técnicas, quando dá, a gente vai para lugares super legais. E a gente trabalha também com organização de viagens, ajudar as pessoas a viajarem com mais conforto, mais tranquilidade. Mas, no turismo, a gente estuda também como gerenciar hotéis, como criar hotéis, como empreender neste campo da hotelaria, como organizar eventos, como gerenciar eventos e, mais ainda, como planejar cidades. Então, toda aquela cidade, toda aquela experiência que uma pessoa que viaja tem em uma cidade, existe um turismólogo por trás. Por quê? Um dos campos, e que inclusive eu dou aula nesse assunto, a gente trabalha no turismo, é o planejamento turístico. Então, toda cidade que quer ser turística e que queira atrair turistas, ela precisa ter um plano de turismo. E para fazer um plano de turismo envolve muitas etapas. Desde o início, que é entender tudo que a cidade tem para oferecer, até desenvolver os melhores objetivos e experiências turísticas que um viajante vai ter quando estiver na cidade. Então, somos nós do turismo que organizamos tudo isso. Do início, quando a cidade nasce para o turismo, até o final, quando a gente organiza a viagem do nosso turista. A importância de se ter profissionais do turismo, tá aí para a Secretaria de Turismo dos municípios, exatamente, né? Exatamente. Né? Eu pensei nisso Tem agora. muito estudo por trás. Né? Contratem profissionais. E eu tenho até uma história engraçada com o curso de turismo. Eu tenho uma tia que se formou nessa unidade aqui, só que não é nesse campus que a gente tá aqui. Era no da frente antes, em turismo, e era no mesmo local. É aqui na casa do ator, no prédio da frente. Olha, que legal. E faz, é que eu vou meio que entregar a idade da minha tia. Mas faz, uns 20, 25 anos. E ela estudou. E aí, quando eu contei pra ela que eu ia começar a estudar aqui, ela, meu Deus! Que é no legal. mesmo campus que eu estudei. Às vezes a gente até se conhece, porque o mercado não é lá tão grande assim. Exato. E sabia, quando eu tava escolhendo a minha faculdade, eu pensei um pouco em ir para turismo, mas eu tinha muitas... Não, vou fazer turismo porque eu quero viajar. Só que aí, quando eu fui olhar a grade, eu fui... Vou pro jornalismo mesmo, que é onde eu me dou bem. Professor, e eu fiquei curiosa. Você falando um pouco sobre doutorado, explicando. Minha cabeça foi viajando. E eu fiquei muito curiosa para saber qual foi a sua tese de doutorado. Minha tese de doutorado, eu estudei o que a gente chama de overtourism. Overtourism é o excesso de turismo que algumas cidades mundo afora têm. Então, assim... Nós temos as cidades que, quando recebem turistas, a gente precisa ter serviços adequados, a gente tem que ter infraestrutura adequada,
que atenda tanto os turistas quanto os moradores. A gente tem que ter valores adequados ou equilibrados, tanto de serviço. Sabe aquele valor turístico? Ah, vamos almoçar no restaurante, mas ele é muito caro, ele é preço turista. Então, uma cidade, quando ela é saudável, ela precisa ter tudo meio que equilibrado. A minha tese veio para estudar a crise disso tudo, que é quando uma cidade ela recebe tantos turistas ou até turistas demais, que para o morador ela começa a ter problemas de infraestrutura, de preços, de valor de aluguel das casas dela, porque as casas viram Airbnb. Excesso de pessoas caminhando, andando, dirigindo na rua, poluição. Então, o overtourism é quando uma cidade ela tem excesso de turistas e quando o morador começa meio que a Sente também essa mudança. Exatamente. Ele passa a ser meio que hostil ao turista. É como se fosse uma gentrificação, não sei explicar assim, desse processo de expulsão mesmo, né, das pessoas locais. Inclusive, teve uma viagem que eu fiz para Salvador e existia um prédio, um edifício só de Airbnb. Eu fiquei chocado. Era tipo o prédio inteiro. E pode apostar que antes de ser Airbnb, o prédio provavelmente era habitado por pessoas. Que muito provavelmente também, essas pessoas foram expulsas. Mas você também ficou cansada de ter um monte de turista no seu prédio, num lugar que era a sua moradia. Eu vou para outro lugar, eu alugo a minha casa. Mas às vezes, pro dono dessas casas, dá mais lucro você alugar e receber por semana do que por mês, que é o caso do Airbnb. Então tem muita cidade na Europa, como Lisboa, Veneza, Amsterdã, Barcelona, Paris, que sofrem com isso. Então aí entra o turismo de novo. A gente precisa entrar para equilibrar esse jogo. Para a cidade ser boa tanto para o turista quanto para o morador. E, professor, você falando, eu lembrei de um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil com Belém, com a COP30? Com a COP30, que os valores estavam, tipo, R$5.000, 2 noites num flatzinho. Coisa básica. E tava, tipo, os preços exorbitantes por conta disso. E foi toda uma questão global de olhar e falar, gente, o preço tá muito caro, é só porque a gente vai pra COP. Deus o livre, imagina. Então, nesses casos, como o turismo pode atuar? Bom, ali é meio que uma estratégia de mercado, né? Porque nessa COP30 foi meio que um ponto fora da curva. Como Belém talvez não esteja tão preparada como uma cidade como São Paulo, por exemplo, para receber um evento de grande porte como uma COP, talvez ela não tivesse o número de meios de hospedagem mais adequados para receber o número de pessoas que eles estão esperando. Sim. Então, as poucas que existem acharam que elas podem subir o preço às alturas, ao limite e além. Então, o que acontece o mercado talvez ele vai regulando, só vão reservar aqueles hotéis que tenham um preço minimamente razoável, ou pelo menos, quando o Estado entra, aí nós temos exemplos como, por exemplo, uma página da organização da COP30 oferecendo só os hotéis com um preço razoável. Os que estão exorbitantemente caros ficam de fora. Então, a gente vai regulando com a oferta e a demanda. E assim, eu ia perguntar uma curiosidade que surgiu, de hotelaria de luxo. O que seria isso, assim? Tipo, quando a gente fala luxo, a gente pode até ter um imaginário, mas assim, o que seria na prática mesmo, para quem trabalha com isso? Bom, hotéis de luxo é aqueles tipos de meios de hospedagem que não te oferecem um servicinho. Ele te oferece uma experiência. Então, desde o início de como você se hospeda com todos os detalhes, desde um serviço de spa, uma piscina aquecida, um café da manhã muito bem servido, opções de almoço e jantar, fora toda a arquitetura, ambientação, design dentro do hotel. Até a gente pode chamar de hospitalidade muito bem personalizada, muito bem pensada, onde o hóspede ele se sinta em casa, mesmo estando fora de casa. Esse é minimamente assim um primeiro nível de uma hotelaria de luxo. É quando você se hospeda e recebe muito mais do que qualquer hotel mediano poderia oferecer. Em São Paulo, nós temos vários hotéis que se adequam a essa categoria de luxo. Pode citar nomes? Pode, claro. Pode? Nós temos o Rosewood na Bela Vista, nós temos o W aqui na Vila Olímpia, nós temos... O Hyatt é considerado? O Hyatt é considerado. Então, temos diversos hotéis.
Nossa, o professor falando, em agosto, eu fiquei num hotel de luxo lá no Panamá, que eu fui legal. a trabalho. Gente, é outro mundo, é maravilhoso. É outro mundo, Nossa, é outro nível. mundo. O problema é você querer, você ter que Sim. sair de lá. Quando não você quer. volta, você fica mal acostumado. Eu senti muito isso, porque eu era tão bem tratada lá, mas tão bem tratada, que eu cheguei e falei, gente, como assim? Ninguém olha na minha cara e me dá bom dia direto. Só Não, por eu tô e feliz. o pior, quando você acorda em casa e não tem aquela mesa de café da manhã preparada pra Tudo você. pronto, E quando você Imagina. volta e o quarto não tá arrumado? Nossa, eu demorei pra me acostumar. Quando eu voltei, eu tinha que arrumar meu próprio quarto. Esses hotéis de luxo deixam a gente mal acostumado. É péssimo, isso é horrível. E, professor, voltando um pouco sobre o mercado de luxo. Tá bom. O que um profissional que quer trabalhar no mercado de luxo... me formei agora, quero ir pro mercado de luxo. O que ele precisa fazer para se especializar realmente? Porque eu entendo que hotéis de luxo pegam profissionais que são muito mais qualificados ou que estão estudando para isso. Como que uma pessoa que acabou de se formar pode trabalhar em hotel de luxo? Bom, eu acho que primeiro a pessoa precisa ter fome de estudar. Eu acho que as empresas de luxo, tanto da hotelaria quanto do turismo, elas têm preferência por pessoas que tenham repertório. E repertório, a gente diz, não é só sobre conhecer o seu país, é tentar conhecer o máximo que você puder. Às vezes aquela pessoa não tem condições de viajar, não consegue sair do Brasil, mas nós temos tantas fontes de informação que a gente pode consultar hoje, que pode te levar um patamar à frente, que eu acho que a pessoa que queira entrar neste mercado, ela precisa ter fome de conhecimento. Então, desde saber conhecer seu cliente, entender que tipo de pergunta mais interessante que ele possa fazer para conhecer esse cliente, ou até mesmo ter vontade de lidar com pessoas, ter aquela cultura de servir, ter aquela cultura de se sentir bem onde ela está trabalhando. Então, tudo isso é o que garante para esse profissional o conhecimento adequado para ele trabalhar neste mercado, que ele exige bastante, mas ele, por outro lado, te ensina muito. E ele é um mercado com valor agregado melhor. Então, a gente espera que essas pessoas que entram no mercado de luxo também tenham um crescimentozinho salarial e uma exposição muito maior. Então, é uma pessoa que precisa ter fome de conhecimento, muita vontade de lidar com pessoas, gostar de cultura, gostar de viajar, gostar de informação de maneira geral. Então, é uma pessoa que vai sempre continuar estudando. E assim, baseado no seu livro, Hospitalidade, Experiência e Serviços, você fala sobre hospitalidade e as vantagens que esse mercado tem, né? De oferecer essa hospitalidade com maior qualidade. Como que você poderia dar de exemplo, assim, em práticas, assim, o que seria a hospitalidade? Assim, quais são os padrões que a gente consiga observar quando a gente está num hotel? Você falou das experiências, né, que traz experiência, mas assim, o que a gente poderia notar mais assim, de algo mais técnico, de algo mais planejado? E Bom, até, professor, antes de você responder, se você quiser claro. dar uma pequena aspas explicando para os nossos ouvintes sobre o que trata o seu livro? Bom, posso começar pelo livro? Claro. Claro. O livro, ele foi... eu escrevi ele durante a pandemia, junto com a minha tese de doutorado. E eu tenho trabalhado com hospitalidade já desde 2013, quando eu fiz o meu mestrado. Então, o meu livro, ele primeiro trata sobre o que é hospitalidade. Ele trata sobre como inserir a hospitalidade no dia a dia das pessoas. E ele mostra o quanto é importante as empresas darem abertura à hospitalidade. Então, como que eu preparo os meus colaboradores para serem mais hospitaleiros? Como é que eu treino os meus colaboradores para serem mais hospitaleiros? Não só com o cliente, mas com os outros fornecedores, os outros colaboradores. Então, não adianta a gente falar de hospitalidade só com o cliente. Eu preciso ser hospitaleiro com as pessoas que eu trabalho, para ter um ambiente saudável de trabalho. Falei sobre cultura, falei sobre clima organizacional, entre outras coisas. O que é hospitalidade? Hospitalidade, por exemplo, quando a gente fala dentro do hotel, não é só sorrir e dar bom dia. Hospitalidade, ele parte do acolhimento, de como eu recebo as pessoas no ambiente onde eu estou. E daí a gente fala na nossa pós-graduação que a hospitalidade ela é fundamentada em algo que a gente chama de dádiva. Dádiva é o meu interesse de me doar ao outro. Seja através de um bem, de um presente, de um serviço, de um banquete,
ou até mesmo a minha atenção, a minha própria atenção em estar presente, em ouvir, em fazer de tudo que está ao meu alcance para agradar o outro, é o que a gente chama de dádiva, e é a partir dessa dádiva que se gera essa percepção de hospitalidade. Então, a hospitalidade aplicada no dia a dia, seja na hotelaria ou seja no turismo, é como a pessoa que faz parte de uma comunidade ou do hotel vai receber esse turista ou esse cliente ou esse hóspede. Ele vai sorrir, ele vai ouvir o que ele tem para falar com calma, com tranquilidade, com paciência, ele vai se doar ao outro para entender o que ele quer, para que ele possa receber de verdade, de uma forma genuína, de uma forma, não aquela coisa automática, mas aquela coisa personalizada. Então, hospitalidade... Humana, né? Exato. Hospitalidade é se doar ao outro. Fazer pro outro o que eu gostaria, talvez, que fosse feito por mim. É ter empatia, né? É ter empatia. Tanto que aquela gentileza gera gentileza, na nossa pós-graduação, a gente chama... Pode parecer um pouco acadêmico, tá? A gente chama de circularidade da dádiva. Então, o que eu faço de bem para uma pessoa, amanhã pode voltar para mim. Então, é como se fosse uma troca de hospitalidade. Eu faço pelo outro o que eu quero que seja feito por mim. E é assim que se encaixa nos hotéis. Nos hotéis, muitas pessoas estão um pouco deslocadas do lugar de onde ela vive. Ela não sabe bem como é que funciona a cidade, ela tá cansada, chegou de viagem. Então, é uma coisa quando você recebe alguém de uma maneira fria, e é uma outra coisa totalmente diferente quando você recebe alguém com hospitalidade. Nossa, eu tô pegando o meu exemplo, porque eu viajei agora há pouco, então, e faz muito sentido. E o acolhimento, e eu acho que até às vezes a propensão de você gastar mais, tipo, vou comer no hotel, não vou querer sair. Exatamente. Porque aqui eu sou muito bem tratada. Porque, por exemplo, no Panamá, eu sofri uma questão que lá eles falam espanhol, meu espanhol é mais ou menos. E no hotel todo mundo falava comigo em inglês. E no inglês eu me dou super bem. Então, no hotel eu era muito mais bem recebida pelos funcionários. Uhum. E aí eu falo, gente, eu não vou sair pra comer, pra ser maltratada. Eu vou comer aqui no hotel e é sobre isso. Então, eu moro muito legal também. Não, e você falando isso, eu lembrei. Às vezes a gente vai viajar e aí fica aquela coisa de consumir tudo que tá no hotel porque tá bom, né? Sim. E você fica no hotel ali. E tá mais fácil, né? E tá além de estar mais fácil, você fica naquela coisa assim do tipo, eu preciso sair pra ir pra cidade, mas aqui tá tão... Tá tão encaixadinho, tá tão né? encaixadinho, tá tão bom. que a viagem fica só no hotel. Mas também tem essa dualidade de pessoas que falam, gente, eu vou só dormir no hotel. E é muito também o estilo do hotel que a pessoa fica, que não é um hotel que tá preparado 100% pra receber, Sim. que cria esse aconchego mesmo do lugar, porque vira uma segunda casa por um pequeno período de tempo, né? É verdade. E ó, assim, dentro do mercado de trabalho, a gente é muito falado sobre hard skills, soft skills. Quais você acha que seria mais propensa como tendência mesmo para quem quer entrar nesse mercado, tá entrando nesse mercado nos próximos anos, né, para se preparar, o entendimento de como o mercado está funcionando agora? Bom, eu acho que uma das principais soft skills que a gente precisa ter em mente para trabalhar no turismo é a abertura ou vontade de conhecer duas coisas principais: idiomas e culturas. Então, idioma por quê? O inglês, querendo ou não, ele é o idioma que se fala no turismo. Então, a gente recebe muita gente de fora. A gente está em São Paulo, que é uma cidade completamente globalizada. A gente recebe muitos turistas que vêm trabalhar aqui, que são turistas de negócios, fazem eventos aqui. Então, a gente precisa ter em mente que o inglês, ele é um idioma muito importante. Mas para um turismólogo, ou para alguém que queira trabalhar com turismo, ou mesmo com hotelaria, e quando a gente fala de turismo, a gente pode trabalhar em hotéis, em cidades, em agências, em cruzeiros, em eventos, em qualquer lugar do mundo. Então, essa fome de conhecer culturas e tá aberto, tá com a cabeça aberta para entender o outro, com as suas culturas, com o seu idioma, com o seu jeito de ser, e a vontade de ir até lá conhecer esses lugares na medida do possível, é claro, eu acho que são dois pontos essenciais para quem quer trabalhar com turismo: idiomas e cultura. Professor, e para quem está querendo começar a carreira, além das skills que a gente acabou de falar, quais são os caminhos ou estratégias que você recomendaria para quem quer começar na área, para além do maior óbvio, que é fazer um estágio? Olha, eu acho que para quem está em São Paulo, e nós temos uma cidade muito favorecida com relação a isso, porque a gente tem muito convite neste campo, é entrar para trabalhar em eventos, por exemplo. Então, nós temos muitos eventos em São Paulo acontecendo,
E frequentemente nossos alunos são convidados para trabalharem nesses eventos. Inclusive hoje eu soltei uma vaga no grupo de alunos, tanto do campus da Moca quanto da Vila Olímpia, de uma chamada de uma empresa que vai fazer um evento e está precisando de alunos nossos para trabalhar nesse evento. E daí eles pagam um dinheiro por fora. Então, fora do estágio, eventos é um bom lugar para se começar. E fora que, agora, nesse período pós-pandemia, graças a Deus a gente saiu da pandemia, pelo amor de Deus, eu acho que o mercado do turismo nunca esteve tão aquecido quanto está agora. A gente está para receber até o final deste ano, provavelmente, cerca de 10 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, que ainda é muito pouco. Mas a gente nunca alcançou esse patamar antes. Então, o Brasil, ele está se mostrando para o turismo, o mercado do Brasil está muito aquecido e a cidade de São Paulo está recebendo muitos eventos interessantes. Professor, e pra gente encerrar, agora a gente tem o nosso quadro, que você vai olhar para aquela câmera ali, no nosso quadro, Conselho do Convidado, onde o intuito é que você dê um conselho que talvez você gostaria de ter recebido quando você começou a estudar, quando você começou a trabalhar com turismo, ou até um conselho para inspirar outras pessoas que queiram fazer turismo. Que pode olhar para aquela câmera ali. Claro. E o palco é todo seu. Bom, vamos lá. Eu acho que o conselho que eu vou dar é o conselho que eu costumo dar para os meus alunos, de maneira geral, que eu acho que faltou eu ter esse conselho quando eu estava estudando. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de entrar numa empresa e uma semana depois descobrir que não é isso que você quer e sair. Porque eu acho que para eu chegar onde eu cheguei e trabalhar onde eu trabalhei, e não estou falando só de Anhembi Morumbi, eu estou falando das empresas que eu trabalhei e o profissional que eu me descobri ser, foi porque desde o começo eu me dei a chance de errar. Então acho que muitos dos alunos que entram para fazer o curso de turismo, eles são bastante jovens, assim, olha o que eu falando, tiozão, né? Eles são bastante jovens, estão ali na casa, em média, dos 20 a 30 anos. Então, com 20 anos, você tem chance de errar o que você quiser, seja no curso, seja na empresa, seja onde você achar que tem que errar, para se descobrir no final. Então, eu acho que o conselho que eu deixo para todos os meus alunos, e que eu queria ter ouvido, mas eu consegui seguir mesmo assim, foi: erre, mas erre, não tenha medo de errar, porque é só errando, porque você tentou acertar, é que você vai se descobrir nesse mercado. E eu acho também que a gente tem que parar de romantizar o não errar. Exato. Tipo, não tentei, então eu não vou errar, porque eu nunca Exatamente. erro. É engraçado porque a gente fazendo um batidão de gravações, né? E acho que há uma semana atrás, um dos convidados deu um conselho parecido. Acho que foi o Vini Braza, que deu sobre não ter medo de errar. Uhum. Sim, foi. E é engraçado como a gente precisa falar sobre isso até no mercado de trabalho. Lógico. Porque às vezes a pessoa faz um erro e fala: meu Deus, eu sou um péssimo profissional. Eu acho que é Fim assim, do mundo, e não é, né? se a gente se dá a liberdade de errar, isso é algo assim tão libertador. Ele tira um peso tão grande das suas costas, porque os pais, o que eles falam pra gente? Nunca erre. Seja sempre assertivo. Escolha uma profissão que te dê muito dinheiro. Mas, às vezes, é difícil você começar nesse mercado e ganhar muito dinheiro logo de cara. Você vai conhecendo, você vai tateando, você vai errando, até você descobrir o que é que você gosta de fazer e que, como consequência disso, apenas como consequência, você vai ganhar dinheiro. O errar liberta a gente para crescer. Exato. Olha, você também está participando do quadro Poético, Conselho do hein? Convidado. Muito poético, muito poético. E assim a gente acaba o episódio, pode subir os créditos. Valeu, pessoal. Olha, professor, foi um prazer conversar com você aqui hoje no AGCast, conhecer mais sobre o curso, sobre a sua trajetória e desmistificar também, né, ao mesmo tempo, curso né? de turismo, né, querendo Exato. ou não. Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigado por esse momento, pela oportunidade. Contem comigo. Professor, e conta pra gente como a gente te encontra. Se algum dos nossos ouvintes quiser conversar com você, aí você pode ficar livre pra fazer o seu jabá também. Se o meu LinkedIn, o meu Lattes, meu Instagram, qual a rede a gente pode conversar com você? Bom, eu tenho LinkedIn, Instagram e Facebook. Eu não entrei ainda pro TikTok, porque senão vai ser outro vício na minha vida. Mas é a única pessoa com o nome Alan Guise colocados tanto no LinkedIn quanto no Instagram e no Facebook. Então, fiquem super à vontade para entrar em contato. Tô super aberto
conversa sobre tudo nesse mercado de turismo. E para quem quiser me achar no LinkedIn também e que queira trabalhar com turismo, eu digo que o meu LinkedIn é uma agência de emprego ambulante, sabe? Porque eu recebo muita vaga. Como eu tô no turismo e na Anhembi Morumbi mais especificamente desde 2007, eu conheço muita gente nesse mercado. E esse pessoal hoje está muito bem colocado. Então eles mandam pra gente muitas vagas. E a gente vai colocando no nosso LinkedIn. Então achem a gente ali. Olha, pra você que chegou até o final do querendo AGCast, job aí, ó. você conseguiu chegar na parte ouro também, hein? Manda pra Vaga de gente. emprego. E se você conseguiu um emprego, volta aqui e conta pra gente que deu certo. Isso. E vem no AGCast ser entrevistado. Venham pra cá. Rafa, e você? Como a gente te encontra? Ó, vocês podem me encontrar no Instagram como @rafaeldomingos, no TikTok também, no Twitter também, em todas as redes sociais e também no Spotify, né? Sou estudante de produção musical e fonográfica, só pesquisar Rafael Domingos que você me encontra lá. Perfeito, pessoal. E vocês me encontram, como sempre, no LinkedIn como Ana Júlia Faita, Instagram, @AnaFaita. Acho que tem 2 As, mas é só digitar Ana Faita que eu sou uma das primeiras a aparecer. TikTok também, como Ana Faita. Lá eu mostro sobre nossos bastidores das gravações aqui do AGCast. Também mostro um pouco sobre os meus bastidores da minha vida profissional. Sou super acessível para vocês que quiserem conversar um pouco mais, bater uma ideia. É aquilo, né, gente? Um eterno networking. Podem me chamar que eu tô disponível. E você que chegou até o final do nosso episódio, não esquece de seguir a GCom nas redes sociais. A gente tá no Instagram como a Anhembi Morumbi na VO. Curtir esse episódio, comentar, dar like. Se você está nos vendo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, compartilha com algum dos seus amigos. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de deixar esse coraçãozinho aqui no nosso episódio, salvar, mandar também para um amigo que queira saber um pouco mais sobre o turismo, sobre esse mundo. E se você quiser que a gente traga alguém aqui no AGCast para conversar, nossas redes sociais também estão abertas para ouvir a sua sugestão. Para esse semestre, a gente está tendo um Forms que está lá no Instagram, então vocês podem preencher o Forms indicando uma pessoa que a nossa produção vai entrar em contato. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, gente. Valeu, pessoal. O AGCast bombando, hein? Tchau, tchau.